Beleza, vamos lá. Show de bola, pessoal. Show de bola. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok pra gente começar. Vamos aqui na apresentação, deixa eu ver. Tá mudando aqui. Ok. Pessoal, então vamos lá. Show de bola. Sem mais delongas, beleza? A galera aí dizendo tudo que tá dentro, né? Beleza? Apoia, show. Legal. Tá aparecendo para vocês aí, eu acho que deve estar aparecendo já, uma tela de transistores MOSFET. Deixa eu ver aqui se está aparecendo aqui para vocês. Isso, pronto, apareceu. É isso aí, Notitec. Vamos lá, cara. Preciso da ajuda de vocês. Então, vamos lá. Vamos dar entrada ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós estamos dando seguimento à segunda parte de eletrônica aplicada à informática, tá? E o que acontece, pessoal, para me falar para vocês, esse conteúdo de eletrônica, não tem como a gente passar tudo isso em apenas uma hora, né? É um passo a passo, porque se eu te passar muito conteúdo, você pode dar um nó na sua mente e você não conseguir digerir todo esse conhecimento que eu estou te passando. Por isso que o interessante eu ir passando sempre aos poucos e trabalhar por tópicos. Então, na semana passada, a gente viu os componentes básicos da eletrônica, né? Os componentes que se utilizam na eletrônica aplicada à informática. E hoje eu preparei uma aula só sobre transistor MOSFET. Mas, João, por que você preparou apenas essa aula sobre transistor MOSFET? Gente, é uma aula bem extensa e um pouco complexa, e se você não entender sobre transistores MOSFET, você simplesmente não vai conseguir consertar a placa de notebook, você simplesmente vai perder muito serviço porque você não conhece, e esses transistores MOSFET apresentam muito defeito em placas de notebook, em placas de desktop, entendeu? Então, é algo que você precisa saber, você precisa ter o conhecimento de fato desses componentes. Então, aqui, ó, o que é o MOSFET, tá? Então, vamos lá. No inglês, ele significa Metal Oxide Semiconductor Feed Effect Transistor. O meu inglês não é tão bom, os aparelhos também não deixam falar tão bem, mas basicamente é isso, que traduzindo por português significa transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor, tá? Então, o MOSFET, eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei aqui algumas imagens, ó. Aqui eu peguei vários tipos de encapsulamentos diferentes, tá? Que a gente encontra aí na eletrônica, né? Aliás, na informática. Então eu peguei desde esse tradicionalzinho, né, que se utiliza muito aqui em fontes de desktop, você vê dentro do carregador de um notebook. Aqui esse MOSFET se utiliza muito em placas de desktop. Esses MOSFETs aqui são os SMDs também, tradicionalzinho que a gente vê em placas de notebook. Esse outro aqui a gente encontra muito aí em placas Samsung, Dell, né? Esses bipolares, tá bom? Então todos esses daqui são MOSFET, nós vamos estar apresentando cada um individualmente. Só um minuto, pessoal. Então vamos lá. Vou passar aqui para vocês, ó. Então, só para vocês conhecerem um pouco, essa daqui é uma placa Samsung, né? Vocês aí já devem ter aberto esses equipamentos e já devem ter visto que a maioria das placas, praticamente todas as placas da Samsung, ela utiliza esse estilo aqui de MOSFET. Tá? Quando não utiliza esses MOSFETs aqui SMD, ela utiliza um outro modelo, que é esse modelo aqui maiorzinho, ó. Né? Então, a função desses MOSFET, você vai ver que é a mesma coisa. A única coisa que muda é apenas o encapsulamento.
Então, olha só, outros MOSFET aqui, ó, tá? MOSFET bipolar, ó. Esses daqui são os MOSFET de entrada de uma placa Samsung. Dá muito defeito mesmo. Quando você liga o carregador que não dá nada, né, que não entra tensão na placa, a gente vê que esses componentes aqui eles estão em curto. Basta trocar eles que a placa volta a funcionar. E aí eu vou estar ensinando a vocês como é que esse componente ele entra em curto, como que funciona. Legal. Então olha só, pessoal, olha ele aqui novamente, ó, né? Aqui é em outro modelo de placa, tá? Um 7410. Ó, MOSFETs aqui ligado, um em série com o outro, o 7410, que é canal N. Ó, esse daqui é um outro MOSFET também. Esse daqui é muito utilizado aí nas placas de computadores, né? Vamos lá. Ó, outra placa Samsung também, trazendo aqui para vocês, ó. Aqui eu peguei essa fotozinha aqui, já estava até com essas marcações. Mas aqui só mostrando a vocês aqui o que que passa aqui, ó. Atenção que chega nesse primeiro MOSFET, que é os 19 volts, depois ela passa aqui 19 volts, né? E esse daqui é um MOSFET, esse daqui é chamado MOSFET de alta e o outro aqui é chamado MOSFET de baixa. Esse daqui é o famoso 7200. E então, olha aqui, pessoal, o tanto de MOSFET aqui na placa, ó. Tá? Então, olha aqui também, ó. Então, esses componentes são componentes que você tem que entender, que você precisa saber a função dele e até mesmo entender, né, qual que você pode substituir. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pecando em não saber substituir um componente desse. É algo tão simples, e aí o cara dá um defeito no MOSFET desse, você procura em uma das suas sucatas, e aí pelo fato de não ter o mesmo, da mesma referência, o sujeito acaba condenando a placa, né, e acaba dispensando e perdendo aí a oportunidade de ganhar 350 a 450 reais em um reparo da placa, né, só pela falta de conhecimento. Então vamos lá. Vamos entrar agora aqui, pessoal, onde dá um nó na cabeça aí de muita gente, tá? Eu tentei assim trazer algo de maneira bem fácil para vocês, para que fique fácil o entendimento, e eu vou explicando, e conforme eu vou aqui fazendo conforme eu vou fazendo aqui as explicações, pessoal, vocês vão me dizendo aí se vocês estão entendendo ou não, tá bom? Até agora tá tudo tranquilo, beleza? Tá tudo certo? Deixa eu só diminuir mais aqui minha imagem para não ficar cortado aqui, só um instante. Pronto. Beleza. Então vamos lá, pessoal. O MOSFET, de uma maneira simples, né? Ele possui normalmente 3 terminais, tá? Sendo eles o gateway, que é a porta, ou outros fornecedores ou fabricantes ou livros, coloca às vezes portal, né? Mas tanto faz, tá? Imagina que é uma porta, um portal, tá? Um lugar por onde ele tem uma passagem ali, digamos assim. Tem o source, tá? O source significa fonte, tá? E o dreno. O dreno ele não tem a tradução do português, mas pode considerar ele como carga. Ele é o cara que recebe carga, tá? Então nós temos o gate, que é a porta, tá? Nós temos o source, que é a fonte, e nós temos o dreno. Então, existem os dois tipos de MOSFET. Existe o MOSFET de canal N e o MOSFET de canal P. E a diferença é basicamente a sua polarização. E aqui é onde entra a dúvida de muita gente, quando vai testar, como é que você testa, como que esse bicho realmente você sabe qual é a função dele. Mas fica tranquilo. Ó, vamos lá.
O MOSFET canal N aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, essa daqui é a simbologia dele, tá? Quando você vai estudar o esquema elétrico ou datasheet, para quem não sabe o que é datasheet, é um documento referente àquele componente, né? Então, se eu pego o MOSFET aí, um exemplo, 7200, que é o muito utilizado em Samsung, ele tem um documento especificando tudo dele, qual é a voltagem, amperagem, consumo, enfim. Tem lá, é um documento que tem tudo sobre aquele componente. E quando você vai olhar no datasheet ou no esquema elétrico, você vai encontrar isso daqui, ó, tá bom? Então, o primeiro passo é você entender o porquê dessa simbologia e qual a intenção dessa seta entrar, tá? Aqui, ó, essa setinha entrando e por que essa setinha está saindo. Então, antes de mais nada, eu quero informar vocês que essa família de transistores é muito grande, tá? Então, tem o transistor MOSFET, tem o Triarc, tem vários outros modelos aí, a família dele é bem extensa, bem grande. Se a gente fosse falar aqui de transistores, de toda a família de MOSFET, nossa, a gente ia passar aqui a noite toda conversando. Mas a intenção não é essa. A intenção nesse momento é falar especificamente do MOSFET, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o MOSFET ele é diferente apenas do transistor, tá? Que o transistor ele é base, emissor e coletor. E aqui no MOSFET ele é diferente. Ele é dreno, gate e source, tá? Então, nós vamos primeiro falar aqui sobre como que flui a corrente por dentro desse componente e como ele é feito o chaveamento. Então, eu coloquei até aqui, ó, uma atenção, ó. O MOSFET ele é controlado pela tensão que chega no gate, tá? E sua função é de chaveamento, aplicado igualmente a uma chave de liga e desliga. Então, pessoal, entendam que, imagine que aqui, ó, do dreno, descendo aqui, ó, para o Szinho, para o source, imagine que aqui tem que passar uma corrente elétrica, tá? Só que essa corrente elétrica, pelo fato desse componente, ele ser um componente semicondutor, ele não vai passar, tá, sem o chaveamento. Então, sempre quem faz o chaveamento desse componente vai ser o gateway, tá? Então, o gateway sempre ele é o cara que vai vir aqui, ó, vai chavear isso daqui para que a corrente ela passe, tá, do dreno para o source ou do source para o dreno, e isso a gente vai entender agora. Estão entendendo, pessoal, até agora? Dá um joinha aí para mim se você está entendendo. Se está complicado, se até agora está tranquilo. No decorrer da explicação, se você não entender, coloca aqui nos comentários que eu estou acompanhando, tá? Que é para mim revisar aqui com você. Eu quero que você saia daqui compreendendo tudo. Eu não quero que você saia daqui com dúvidas. Beleza, galera aí da Notitec aí dando uma força. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer aqui, ó? O que você tem que entender, basicamente, existem vários conceitos que levam a um resultado, tá, em comum. E então, assim, existem pessoas que explicam de uma maneira mais complexa e outras mais simples. E minha intenção aqui é, na prática, explicar algo realmente simples. Então, toda vida que você pegar um MOSFET, como é que eu vou saber, João, se é canal N ou é canal P? Eu vou te dar uma dica. Se você colocar na internet, pegar teu celular aí, e você pegar um modelo de MOSFET que eu vou colocar aqui na frente, mas na frente tem um modelo que eu coloquei, eu vou te ensinar isso. Você pega o modelo do teu MOSFET e coloca lá, bota o nome MOSFET, bota os numerais que tem no MOSFET, eu vou te falar quais que são, e na frente você coloca channel, de canal, né, em português. E aí lá o Google ele vai te dizer de cara se aquele MOSFET ele é canal N ou é canal P. Então, se for canal N, lá no datasheet dele, quando você baixar, você vai ver que ele vai ter essa setinha entrando, tá, pessoal? Então,
Uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Toda vida que vocês verem, toda vida que você vê essa setinha entrando, ela está entrando aqui, ó, do source, tá? A intenção que a gente tem é que a corrente ela vai entrar aqui pelo source, percorre o gateway, faz o chaveamento e ela vai se aliar no dreno, né? Só que é ao contrário, tá, pessoal? É ao contrário. Esse sentido da corrente, ele é lá usado em transistor, que é emissor, base, coletor. Mas no MOSFET, o sistema dele é diferente. O sistema dele, toda vida que você vê essa setinha entrando, significa que o source aqui, ó, está ligado ao terra, tá? Setinha entrando, significa que o source está ligado ao terra. E a corrente, ela vai vir, tá? Assim, do sentido convencional, né? Ela vai fluir aqui, ó, de cima, do dreno para o source, tá? Ou seja, a corrente, ela vai funcionar no sentido oposto da setinha, ok? E, João, e como é que eu sei que ele vai fazer chaveamento? Você vai saber pelo seguinte, ó. Aqui eu coloquei um símbolozinho de mais para ficar mais fácil. O MOSFET de canal N, ele sempre vai ser o gateway, tá? O gateway sempre vai ter uma tensão, tá? Não é corrente, é uma tensão maior do que o source. Então, sempre gateway maior do que o source. Eu vou dar um exemplo disso aqui na prática agora para vocês aqui pegar esse macete. Eu vou levar em consideração que aqui nós temos um circuito e que bem aqui, nesse dreno, ele tem uma tensão, onde essa tensão aqui, ela é de 19 volts, ok? Bem aqui no dreno tem 19 volts. Aqui não dá para me escrever porque é um slide PowerPoint, não dá para me editar agora. Mas aqui ela tem uma tensão. E aí, aqui o source, ele tem apenas 1 volt, tá? Eu vou colocar aqui que tem 1 volt aqui, tá? E aí, o que que acontece? Aliás, vou fazer melhor, aqui está ligado ao terra, ok? Então, como a gente falou que o MOSFET ele funciona como um chaveamento, né? Aliás, a função do gate, né? A função do gate é um chaveamento. Toda tensão que eu receber aqui, ó, que seja maior do que source, ele vai chavear. Então, se eu tiver 1 volt aqui no gateway, tá? E no source for ligado ao terra, o terra ele é 0, correto? Então, o que que vai acontecer? Gateway maior do que source, ele vai chavear. E aí, vai consumir a tensão que tem aqui no dreno, ele vai passar por aqui e vai ser jogado para o terra. Sabe quando que funciona um efeito desse? Quando você pressiona o botão Power. Quando você pressiona o botão Power de um notebook, lá no circuito primário, né, nas fontes primárias, o que que acontece? Você joga... o gateway ele passa a ser maior, porque aqui vamos supor que ele tem 3 volts, né? E aqui o source está ligado ao terra. E bem aqui ele tem uma tensão de 19 volts. Então, lá na frente a gente vai estudar sobre sequências de start mais avançado e vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, quando eu quero jogar essa tensão que tem aqui em cima do dreno para o terra, eu quero zerar essa linha, o que que eu faço? O gateway, eu assumo esse sinal. Um sinal maior, o gateway maior do que o source, vai consumir e aí a tensão que tinha aqui em cima vai ser jogada para o terra. Por quê? O source aqui está ligado ao terra, tá? Então, eu acho que ficou entendido essa parte aqui do MOSFET canal N, tá? Gateway maior do que source, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Dá um joinha para mim se vocês estão entendendo. Show, galera. Então, se você não entendeu, deixa aí nos comentários que não entendeu, tá? Que eu repito novamente. Então, agora nós vamos aqui para o MOSFET canal P. O MOSFET canal P, pessoal, ele é o inverso, tá? O que que acontece? Show, né? Tá entendendo? Beleza. O MOSFET canal P, ele é ao contrário aqui do canal N. Então, essa setinha significa, ó... Vamos lá, Thiago.
Quando o gateway é maior, tipo, com 3 volts, não consigo chavear ele no milímetro, ou você quis colocar no multímetro? Eu não entendi bem, Thiago, aqui tua pergunta, tá? Mas vamos lá. O MOSFET aqui do canal P é o seguinte. O canal P, o gateway, ele tem que ser menor do que o source. Ou seja, você vê que é o inverso, tá? O canal P, ele é menor do que o gateway, tem que ser menor do que o gateway lá do canal N. Então, quando você vai testar aqui o MOSFET, que você já sabe que ele é um MOSFET de canal P, você entende automaticamente que o sinal que vai chegar aqui, ele vai ser menor do que o source. Ou seja, se aqui no source eu tenho 19 volts e esse mesmo 19 volts ele precisa alimentar um outro circuito, que é uma linha que daqui sai 19 volts, o que eu faço? Geralmente, quando a gente for entrar lá em circuitos, vocês vão entender isso. O gateway ele vai receber um sinal bem menor, tá? Ele vai receber um sinal menor. Qualquer sinal abaixo da tensão do source, a tensão que tem aqui no gateway vai chavear. Tipo, se no source aqui eu tenho 3 volts, né? Vamos supor que aqui eu tenho 3 volts e aqui no gateway eu tenho 1 volt. Ele vai saturar? Com certeza. Ou seja, a corrente, né, a tensão que tem aqui no source, ela vai passar, porque o gateway vai receber uma tensão menor, vai fazer o chaveamento, e aí ele vai saturar, ou seja, ele vai passar daqui pelo canal e vai vir para o dreno, ou seja, o dreno ele é carga, né, ele vai absorver essa carga, entenderam? Então, de uma forma simples é isso. Toda vida que o MOSFET ele for canal P, o gateway tem que ser menor que o source, assim fazendo a saturação do source para o dreno. E toda vida que for o MOSFET for canal N, o gateway tem que ser maior do que o source, tá? Assim fazendo a saturação também do dreno para o source. Ok, pessoal? Ficou entendido até aí? Eu acredito que eu tenho explicado de maneira bem simples. Ok, beleza? Então vamos lá. Para o MOSFET, eu até coloquei aqui, ó, aqui embaixo, para vocês ficar mais entendido, ó. Para o MOSFET canal N, tá? Para o MOSFET canal N ligar, ele precisa receber uma tensão no gateway, tá? Menor que o source. E para o canal P funcionar, o gateway precisa receber uma tensão menor que o source. Aquilo lá que eu já expliquei para vocês. Pessoal, entenderam? Que agora a gente vai aqui falar de algo também muito simples que eu vejo muita galera se embananando quando pega aí um circuito para analisar. Se a galera entendeu, bota para mim, entendi, coloca aí pessoal, entendi, que é para mim saber que de fato vocês estão entendendo aí. Porque se vocês não entenderem, eu tenho que voltar e recapitular. Eu só posso ir adiante quando eu entendo que toda a turma aí, toda a galera tá pegando o macete, tá entendendo, e que a partir de amanhã isso daqui já não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. Vocês já vão começar a botar em prática. Beleza, galera? Tudo colocando aí, entendi. Show, massa. Então vamos lá. Já que a maioria aí tá entendendo, show de bola. Show. Então vamos lá, pessoal. Isso daqui, ó, é basicamente o que você vai ver em um datasheet, tá? Ok. Beleza. Então o que acontece, pessoal? Quando você pega um datasheet, lá ele vem com várias páginas. E assim, para mim aquilo ali não faz muito sentido. O que eu preciso saber são só de 3 coisas para mim entender de um MOSFET, né? Beleza, Felipe. O que eu preciso entender?
Primeiro, qual é a voltagem que passa nesse MOSFET? Segundo, qual a resistência dele? E terceiro, qual a amperagem que ele comporta, tá? Ou seja, eu tendo esses três fatores aqui comigo, eu vou saber se o componente que eu tenho, aliás, um MOSFET de uma outra sucata, se vai me servir ou não. E a partir de agora você não vai mais você não vai mais dispensar placas porque você não encontrou MOSFET. Às vezes você pega um MOSFET. E outra coisa, viu, pessoal? Não é simplesmente pegar um MOSFET e pegar e trocar. Não, você tem que. Isso tem que ser bem claro para todos vocês que precisa ser igual ou maior. Ô João, eu tenho um aqui que a voltagem é igual, mas a amperagem é menor. Vai dar certo? Não, vai dar pau. Na hora que a máquina consumir a corrente que ela necessita para operar 100%, esse MOSFET ele vai queimar, tá? Ele vai danificar. Se você colocar uma voltagem, menor, vai dar problema, entendeu? Então o MOSFET vai aquecer, vai romper, vai danificar, não vai funcionar. Então, toda vida que você for trocar um componente, for trocar um MOSFET, aliás, você tem que saber 4 coisas. Primeiro, que você tem que saber se ele é canal N ou é canal P, tá? Primeiro passo. Segundo passo, você tem que saber quantos volts passa dentro desse MOSFET, como que ele opera, com quantos volts ele opera, que isso você vai saber no datasheet. Terceiro, qual é a resistência que esse MOSFET comporta. E quarto, qual a corrente. Então eu peguei aqui essa tabelinha para vocês, para mostrar aqui a vocês o seguinte. Esse SOP aqui, pessoal, isso daqui é apenas uma referência do fabricante, tá? Esquece isso. Então olha só, eu tenho aqui um MOSFET, e esse MOSFET, ele está com a setinha saindo, tá? Você observa que a setinha dele aqui, está saindo. Ela não está entrando, ela está saindo. Que MOSFET é esse daqui, pessoal? Quem sabe aí me responder qual é esse MOSFET? Coloca aí para mim se vocês pegaram o macete. Me digam qual é esse MOSFET aqui da foto. A setinha está saindo, eu quero saber se vocês sabem que MOSFET é esse. Setinha saindo, o que é que ele é? Ele é canal N ou ele é canal P? Coloca aí para mim. Tá, enquanto vocês estão colocando aí, eu vou dar seguimento, tá? Então, pessoal, o MOSFET, o que que acontece? Ele tem 8 terminais, tá? Esse modelo aqui, ele tem 8 terminais. Então, aqui, sempre, MOSFET com 8 terminais, os três primeiros aqui, pessoal, eles vão ser source, tá? Ou seja, tudo a mesma coisa, logicamente, todos vão estar soldados na mesma trilha, tá? Então, os 3 primeiros são source. O último lá, que é o quarto, né? Aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem uma bolinha. Essa bolinha significa que é o pino 1, tá? Então, aqui tem o pino 1, pino 2, pino 3. Então, é source. E o último pino aqui é o pino 4, que é o gateway, tá? E os demais do outro lado, todos eles vão ser dreno, tá? Ou seja, tanto faz você testar o primeiro como o último, tudo é a mesma coisa, tudo percorre em uma trilha só, beleza? Pessoal, vamos lá, a maioria aí, tudo aí acertou, né? Só teve o Leandro Vitor aí que se atrapalhou, né? Leandro, esse MOSFET aqui é canal P, tá? Setinha saindo é canal P, setinha entrando é canal N, tá bom? Então, quando é canal P, o que que tem que acontecer? Só para vocês verem se vocês estão sabendo mesmo. Quando ele é canal P, o que que o gateway tem que ser quando é canal P? Digam aí se vocês estão atentos. Então, olha só. Olha só, pessoal,
Aqui eu peguei um que ele tem 30 volts, 20 miliamperes, tá? Perdão, 20 miliohms, e ele opera aqui com 9 amperes. Aqui eu peguei um outro MOSFET, tá? É um MOSFET é um outro tipo de MOSFET, com a mesma característica, né, do encapsulamento dele. E esse daqui, esse datasheet, ele me foi até mais preciso. Ele me disse aqui o seguinte, ó. Ele aqui me disse o seguinte, que também essa aí tinha saindo, tá? Ele me falou o seguinte, que ele falou aqui para mim, ó, que também é 30 volts. Aqui ele tem menos 30, tá? Mas aqui significa que ele opera até esses 30 aqui, não mais do que 30 volts. E ele me disse também que ele opera aqui, ó. Ele me disse que também opera em 20 miliohms e que também ele é 9 amperes, tá? Então ele me diz aqui, ó, que essa marcaçãozinha é o pino 1, pino 2 e o pino 3, eles são source. O pino 4, aqui, ó, ele é gateway. E os pinos 5, 6, 7 e 8, que são esses daqui, são dreno, tá? Ou seja, qualquer MOSFET pode ser substituído por um semelhante, portanto, que obedeça a voltagem, resistência e corrente. E, claro, o canal, né, pessoal? Então, você tendo essas quatro informações, você pode substituir tranquilamente qualquer MOSFET. Olha só, trouxe um outro tipo aqui de MOSFET, tá? Então, a gente viu lá aqueles de 8 terminais e aqui nós temos um cara de apenas 3 terminais. O que que acontece, pessoal? Esse cara é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A única diferença é que eu tenho 3 terminais. Mas esses 3 terminais, ele é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho aqui, ó, o dreno, eu tenho o source e eu tenho o gateway. E eu até coloquei um aqui, ó, que é canal N, e coloquei que o outro aqui é canal P, tá? Ou seja, o dreno continua no mesmo lugar, o source no mesmo lugar e o gateway no mesmo lugar. Isso não muda. O que vai mudar é quando você vai olhar lá no datasheet, tá? E você vai saber de onde a tensão ela tá vindo, né? Se ela vem do dreno para o source ou se é do source para o dreno e qual é o gateway dela. Se ela é canal P ou é canal N, tá? Então, vamos aqui fazer, vamos usar esse cara aqui como exemplo. Vamos usar esse cara aqui como exemplo, ó. Esse cara aqui, ele é um canal N, ok? Eu coloquei como se ele fosse um canal N. E aqui eu tenho um dreno, aqui eu tenho um source e aqui eu tenho um gateway. Quando ele é canal N, o que que acontece? O canal N, ele é o quê? Quem pode me dizer aí o que que o canal N ele é? O que o gateway ele tem que ser? O gateway sempre tem que ser maior, tá? Então, imagina assim, que é negativo, então para ele poder acionar, tá? Ele tem que ter uma tensão maior, ou seja, positiva, né? É como o canal N, ele tem que ter uma potência maior para poder ser acionado. Aliás, potência não, tensão, tá, pessoal? Tensão. Então, nesse daqui, para ele poder fazer a saturação dele, imagina que bem aqui no dreno, ele tem 15 volts. E aí, esses 15 volts aqui, vai ser uma voltagem que vai percorrer para dentro do circuito e, sei lá, vamos usar aqui como se fosse para carregar a bateria, tá? Lá na frente vai ter uma conversão e aí vai transformar em 12 volts. Mas essa tensão, ela precisa chegar do outro lado. Então, o que é que tem que acontecer? Aqui a tensão no gateway vai ser maior. Então, uma vez que chega uma tensão, se aqui chegar a 16 volts, é maior do que 15? Com certeza. 17, 18, 19. Então, toda tensão que for maior no gateway vai chavear essa tensão para que ela passe do dreno para o source e vai fluir no circuito, ok? Como também se o source aqui estiver ligado ao terra,
esse sinal ele vai ser saturado, então ela vai pegar essa linha positiva e vai jogar também por terra. Mas o importante de você entender é que há uma saturação do dreno para o source. Olha só esse daqui, do mesmo esquema, pessoal. Aqui é um canal P, então se ele é canal P, ele é o oposto, né, do positivo, ou seja, o gadget ele vai ser menor, né? Então aqui eu tenho uma tensão que tem que percorrer do source para o dreno. Ou seja, isso acontece muito, pessoal, lá nas placas da Dell, placa Lenovo, em alguns modelos também da Sony, tá? Em placas mãe de notebook Sony. O que acontece? Eles operam com canais com MOSFET canal P, tá? Geralmente ele opera lá com canal P. E ele tem um esquema interessante que quando você pluga o carregador, automaticamente lá do IO ele sai um sinal de 3 volts. Então esse sinalzinho de 3 volts é uma tensão, tá? E essa tensãozinha de 3 volts, ela bate lá no MOSFET, e aí essa tensão de 3 volts ela bate no MOSFET e ele chaveia a tensão de 19 volts que tem aqui, que tem aqui no source para passar para o dreno. Ou seja, uma vez que ela é chaveada, essa tensão ela passa, tá? Então vamos lá para o próximo. Ficou entendido, pessoal, até aqui? Então vamos lá. Ó, como saber qual modelo e canal do MOSFET? Então, se você às vezes não quer perder muito tempo olhando datasheet, procurando, cara, é bem simples. O que é que você vai fazer? Você vai, eu peguei esse modelo aqui, ó. Esse daqui, ele é um modelo, ó. Tá vendo que aqui tem várias referências? Tem essa referência LR2905, tem essa referência 722P e tem ER-NO. Alguns fabricantes, eles colocam um código, que é um código do MOSFET, tá? E eles colocam o modelo dele também. Então aqui é bem fácil. Aqui esse daqui é um MOSFET, ó, é um MOSFET LR2905. Se você colocar esse modelo no Google, MOSFET LR2905 Channel, na hora que você colocar lá, o Google já vai te dar se ele é canal N ou ele é canal P. Então, uma vez que você entende se ele é canal N ou é canal P, é só você fazer os testes, tá? E aí eu vou te explicar, inclusive, deixa eu explicar aqui um detalhe que eu não falei, pessoal. Ó, toda vida que você pegar um MOSFET, que se você retirar ele, se você retirar esse MOSFET, ó, fora da placa, você está suspeitando dele, ele está esquentando, tá? Vamos supor que ele está esquentando. Você tirou ele fora da placa. E aí você testa aqui, ó, o source e testa o dreno. E ele dá continuidade, tá? Ou seja, se ele der continuidade fora da placa, você testa uma ponteira positiva de um lado, ponteira negativa do outro. Se você testou e deu continuidade, ele está em curto, tá? Por quê? Ele não deve dar continuidade se o gateway não foi acionado, tá? Então, se o gateway não foi acionado, ele não deve dar continuidade. Então, quando você inverte as ponteiras, joga a ponteira que estava desse lado do dreno, joga para o source, e do source joga para o dreno, e ele dá também a mesma continuidade, significa que esse MOSFET ele está em curto, tá? Ou seja, ele vai danificar o circuito ou então ele vai bloquear para que a tensão não passe, tá, pessoal? Então, entendam que esse MOSFET aqui, ele também, além dele trabalhar regulando, né, ou, aliás, chaveando a tensão, ele também serve como uma proteção. Então, se esse cara aqui, ele abrir, né, ele não vai, ele vai entrar em curto e, logicamente, que a tensão o circuito não vai funcionar, tá? A tensão dentro do circuito. Então, o cara que faz o acionamento, o guardião, né, digamos assim, de abrir as porteiras para essa tensão entrar ou não, sempre vai ser o gateway, tá? Vamos lá, Felipe. Atenção, Felipe, no gateway.
num get, a única coisa que chega é só uma tensão. Essa tensão, imagina que seja um sinal, tá? Seja um impulso. Então, essa tensão que chega no get é uma tensão apenas para chavear a corrente que flui do dreno para o source ou do source para o dreno. Então, imagina que a jogada é essa, ó, dreno, source, source e dreno. Esquece o gateway. O gateway nada mais é do que apenas um dispositivo que vai acionar ou não o MOSFET, tá bom? Então, mais uma vez, o gateway só serve para abrir ou fechar a saturação, ou seja, a corrente que está passando do dreno para o source ou do source para o dreno, ok? O gateway é apenas isso, ele é apenas um portal que quando ele recebe essa tensão, ele faz esse chaveamento, ok, pessoal? Ficou claro aí, Felipe? Dá um ok aí para mim. Então aqui, pessoal, ó, eu usei aqui um circuito simples, tá? Com um MOSFET. Então aqui eu tenho um MOSFET, o Q1, tá? Quem sabe me dizer o que é esse Q1? Esse Q1 aqui, ó, ele é a setinha entrando. Se a setinha entrando, o que ele é? Tá? Fala para mim aí se vocês sabem o que é. A setinha está entrando. Ó. Então esse circuito, pessoal, ele é bem simples. Eu tenho aqui nesse circuito, eu tenho, ó, 3 resistores, tá? Eu tenho o R1, o R2, o R3 e bem aqui, isso daqui é um diodo LED, ou seja, é um diodo com LED. Então a intenção é eu ligar esse LED, ok? A intenção é eu ligar esse LED. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que ligar esse LED. A tensão ela vai ser empurrada daqui, tá? Ó, VCC é tensão contínua, voltagem contínua. Essa tensão ela vai passar e bem aqui, ó, ela tá morrendo. Se bem aqui a tensão ela tá parada, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar uma maneira de ligar esse MOSFET para que a tensão que esteja aqui, ela passe por dentro do MOSFET, seja jogado para terra e aconteça o quê? Uma saturação. Então, se a corrente elétrica está passando por dentro do diodo, tá fluindo aqui, ó, esse diodo tá consumindo essa corrente, logicamente que ele vai ligar, né? Ele vai clarear, ele vai permanecer ligado. Então, para isso acontecer, eu preciso arrumar uma maneira desse MOSFET ser acionado. Então, vocês falaram aí para mim que ele é canal N, né? Show de bola, pessoal. Então, se ele é canal N, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer para esse MOSFET poder funcionar? Me fala aí nos comentários. Me digam qual sinal que tem que chegar aqui no gateway para que esse MOSFET seja saturado e a corrente que está bem aqui paradinha, ela comece a passar por dentro do MOSFET e vá de fato para o terra. Assim, fazendo o quê? Uma saturação e ligando aqui a nossa lâmpada, né? O nosso MOSFET, o nosso diodo LED aqui, tá bom? O que eu preciso fazer? Me digam aí para ver se vocês estão entendendo. Eu estou colocando esse exercíciozinho básico, pessoal, para ver se realmente está fazendo sentido essa aula aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Então, me fala aí nos comentários. Tá, o André aqui está perguntando o seguinte, ó, a tensão do S tem que ser menor. Você que vai me dizer, ó, eu acabei de dizer o seguinte, que quando você tem, ó, aqui, pessoal, essa setinha ela está entrando, tá? Se ela está entrando, o que ela é? Ela é canal N, tá? E essa setinha entrando, ela é o source, ou seja, o source ele está ligado onde? No terra, tá? Ou seja, o source está ligado no terra. É canal N, o source está aqui,
ó, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, tá vendo? Setinha entrando, tá? Se a setinha tá entrando, tá aqui o source, ó. O source, setinha entrando, source, tá? Aqui é o terra. Então, quando a setinha tá entrando, eu falei para vocês no início da aula que o que que acontece? A tensão, ela vem do dreno, tá? Ela vem do dreno, ó, passando por aqui e indo para o source. O source aqui tá sendo o quê? O terra, ou seja, tá tendo consumo daqui, ó, do dreno. Essa setinha, como ela é entrando, no caso ela vai ser saindo, tá? A tensão aqui está saindo. Então, o get ele tem que ser maior. Por isso que ele tem que chavear aqui, para que a tensão, a carga que está aqui dentro do dreno, ela desça para ser consumida pelo source. Entenderam? Então, é a mesma coisa que nós temos aqui, ó. Exatamente, é isso daí, Evaristo. O get tem que ser maior. Então, imagina que aqui, pessoal, eu tenho 19 volts, tá? Imagina que aqui eu tenho 19 volts, bem aqui, ó, tá paradinho aqui os 19 volts, porque ele não está conseguindo passar, ele está parado. E aí, o que que eu preciso? Eu preciso que venha alguém para abrir a porteira para essa tensão passar e ela ser consumida. E aqui esse LED ele acionar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, imagina que aqui, ó, eu tenho uma queda de tensão, tá? De R2, tá? Eu tenho uma queda de tensão. Quando essa queda de tensão, embora ela chegue aqui, sei lá, vamos supor que chegou 18 volts, tá? 18 volts é maior do que zero, porque aqui é zero, né? Aqui é GND, ou seja, aqui é terra, tá? Então, se aqui é terra, o que que vai acontecer? Essa voltagem aqui, ó, que tá vindo daqui, ela tá saturando. Chegou bem aqui o cara, aí ele falou o seguinte, ó, porteiro, faz o seguinte, abre a tensão aqui, cara, joga uma tensão para que essa porta abra. Então, a tensão tá bem aqui, ó, tá vindo daqui, dessa linha. Na hora que esse cara faz o chaveamento, ele abre essa porteira e, de fato, toda essa corrente que estava aqui, ó, ela circula para o terra, entenderam? Então, esse daqui, esse Q1, embora não tenha dizendo o que que ele é, mas eu já sei que ele é um MOSFET de canal N, tá bom? Porque a setinha entrando é canal N. E me diz também que esse lado eu já sei que é o source. E esse lado da carga é o dreno. E aqui é o gateway, tá bom? Entenderam aí, pessoal? Dá um joinha para mim se você entendeu essa explicação que eu fiz, pessoal. Se ficou claro, tentei explicar da melhor maneira possível. Dá um joinha aí para mim, se vocês de fato entenderam. Beleza, até aqui então. Ah, tá aqui, pessoal, eu nem tinha visto a voltagem. Tá aqui, ó, entrada de 12 volts, tá? Então aqui é 12 volts, né? Vamos pegar aqui como 12 volts, tá? Não tinha percebido aqui a voltagem que eu tinha colocado de 12 volts. Beleza, galera, tudo entendendo? Vamos lá. Olha só, pessoal, eu peguei um outro aqui, ó, um outro modelo, tá? Peguei um outro aqui, também utilizando circuito simples. E aqui, ó, o que foi que eu fiz? Só para vocês entenderem. Aqui eu peguei um esquema bem simples. O propósito desse circuito é eu ligar essa lâmpada, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu botei um botãozinho, ó. Quando eu pressionar, tem que gerar alguma reação. Então, vamos entender aqui a análise desse circuito. Então, vocês entendem que eu gosto de falar e mostrar. Então, aqui a gente está aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se vocês perceberam isso. Estamos aprendendo o que é um MOSFET, como ele funciona e como fazer a interpretação dele dentro do circuito. Então, vamos lá, ó. Pegando aqui esse exemplo, nós temos uma bateria, onde aqui em cima, pessoal, ó, aqui em cima, tá, é o positivo, ok? Aqui essa linha de cima é a linha positiva da bateria. E essa linha aqui de baixo, ó, que está ligada inclusive a um capacitor e a um resistor, isso daqui é o terra, tá? Ou seja, é o polo negativo.
Então, para que essa lâmpada consiga clarear, ela consiga ligar, o que eu preciso aqui? Eu preciso ter um fluxo de corrente, tá? Eu preciso ter aqui o fluxo da corrente, onde essa corrente que a gente estudou lá no início da aula, ela tem que ser, o sentido real dela é do negativo para o positivo, né? Ou seja, os elétrons são atraídos, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa lâmpada ligar. Para a gente fazer essa lâmpada ligar, o que eu preciso? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso chavear esse MOSFET. É um MOSFET IRF 630. Tá? Então, vamos lá. Setinha entrando. O que a setinha entrando ela é? Quem sabe me dizer aí? Setinha entrando. A gente acabou de falar. Se a setinha entrando, pessoal, ó, me falam aí se vocês estão entendendo. Setinha entrando, o que é? Vamos entender o que é a setinha entrando, qual é o MOSFET, o que ele é, se ele é canal N ou é canal P. Beleza, então eu estou vendo que a galera aí está esperta, né? Canal N, beleza, muito legal. Então o que eu preciso, pessoal? Se é canal N, o que eu preciso? Que o meu get seja o quê? Que meu get seja maior, tá? Que meu get seja maior do que o source, tá? E o source aqui, eu sei que ele é terra, ó, tá vendo? Ele tá ligado aqui, ó. Ele tá ligado no capacitor do lado do terra, ó, aqui no lado da bateria, do lado negativo, tá? E aqui em cima, eu preciso que a carga, ela suba, tá? Eu preciso que essa carga, ela seja consumida aqui, ó. A carga, ela tá bem aqui, ela tá aqui na lâmpada, ela tá bem aqui. Os elétrons, né? Imagina que os elétrons, eles estão tudo aqui, ó, tudo doido para sair. Só que eles não conseguem acender a lâmpada. Por quê? Porque não está tendo um fluxo de corrente elétrica. Então, os elétrons estão todos eles parados aqui, ó, esperando essa porteira aqui ser liberada. Na hora que liberar essa porteira, todos os elétrons eles vão correr para o terra. E isso nós vamos ter o quê? Fluxo de corrente. Então, a lâmpada ela vai acender, porque a tensão ela vai empurrar, ela vai ser a força que vai empurrar esses elétrons que passa por dentro da lâmpada. Então a lâmpada ela vai ter um consumo, ela vai consumir esses elétrons, então claro que vai clarear. Então o que eu preciso, logicamente, é que o sinal que chegue até aqui seja um sinal maior do que o que tem no source, tá? E como que eu sei que esse sinal ele pode ser maior? Já que o botãozinho aqui, pessoal, ó, ele ainda não foi acionado, tá? Mas aí o que a gente vai fazer? Nós vamos acionar esse botão. Então, na hora que a gente fizer o acionamento desse botão, ó, liguei aqui o botão, o que vai acontecer? Eu vou chavear o circuito aqui, ó, o que vai acontecer? Toda a carga que está aqui da bateria, ela vai estar bem aqui. Aqui é o terra, e aí o capacitor, na hora que eu acionar, automaticamente esse capacitor ele vai consumir. Ele vai fazer o que? Ele vai absorver a carga, tá? Ele vai absorver e manter esse circuito aqui alimentado. Na hora que o capacitor absorver essa tensão que está vindo dos elétrons, tá? Consumindo esses elétrons lá do positivo para o negativo, bem aqui eu vou ter o que? Uma tensão. Então, essa tensão, vamos supor que essa bateria ela seja uma bateria de 9 volts, tá? Seja uma bateriazinha de 9 volts. Então, na hora que acontece esse consumo, passando aqui pelo capacitor, pode ser que eu tenha aqui, ó, os mesmos 9 volts, tá? Ou até mesmo um pouco menos devido a esse resistor, né? Que está bem aqui. Mas, para todos os efeitos, qualquer valor que chegar aqui será maior do que o terra, ou seja, será maior do que o source. E aí, quando chegar essa voltagem bem aqui, o que vai acontecer? Esse porteiro ele vai chegar aqui, ó, o gateway, que é a tensão, né? Ela vai dizer o seguinte, ó, ela diz, ó,
eu vou liberar vocês agora para passar. Então, o gateway, que vai ser essa pequena tensão que está chegando aqui, ele vai liberar essa passagem e os elétrons que estão aqui vão correr loucamente para o terra. Entenderam? Então, todo esse consumo aqui, ó, de ciclo da bateria vai ser consumido fazendo isso, ó. Entenderam, pessoal? Então, por isso da importância do MOSFET em vários, na maioria dos circuitos. Então, o MOSFET ele sempre vai fazer acionamento, seja de ligar e desligar, seja de um controle, de uma corrente, tá? Então, o uso do MOSFET, pessoal, ele é de extrema importância. E uma vez que você entende a função dele, você pode ter certeza que você vai consertar muitas placas, porque a maioria das vezes é defeito em MOSFET. Então a gente pega muito equipamento, um exemplo, placa de desktop, né, do desktop que a máquina ela liga e morre, às vezes é um MOSFET desse que está em curto. Então às vezes eu vou lá na linha do processador, eu vejo que tem um curto lá, quando eu verifico esse MOSFET aqui, ele está danificado e acaba que ele vai atrapalhar todo o circuito e não vai operar corretamente. Então, uma vez que eu entendo como que ele funciona, sei como que testa ele, eu faço os testes, né, averiguo isso, faço essa verificação e aí substituindo, meu irmão, pronto, resolvi o problema e claro que ganhei dinheiro, né, resolvi o problema de um cliente e também trouxe receita para minha assistência. Beleza, pessoal? Entenderam até aqui? Espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Eu preparei todo esse conteúdo aqui com o maior carinho, passei a tarde inteira fazendo algo assim. Como que eu posso trazer de uma maneira bem clara,